Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante na área de recursos humanos para quem trabalha no segmento de gestão de pessoas. Portanto, você que é RH, que é gestor de pessoas, é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Este, como eu falei, é o nosso ponto de encontro, mas você já sabe que o nosso ponto de encontro tem dia e horário para acontecer, que é toda segunda-feira, cedinho, quando a gente publica novos podcasts nas plataformas por aí. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no SoundCloud. Portanto, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed do nosso podcast ou até mesmo no YouTube, para assinar o nosso canal no YouTube também, o canal do RH para você. Assim, a gente aparece na sua página inicial sempre que tiver episódio novo publicado, embora você já saiba desse nosso encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos super bem a semana. No episódio de hoje, a gente vai conhecer mais um case de RH e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Daniel Arouca, que é diretor de recursos humanos da Colgate-Palmolive no Brasil, a quem eu já agradeço pela participação, viu, Daniel? Muito obrigado, Daniel. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Acho que sempre é muito bacana ter essas discussões focadas em RH. Eu acho que a gente aprender e também poder compartilhar melhores práticas nesse fórum focado aí em recursos humanos. Então vai ser muito bacana aí trocar experiência com vocês aqui hoje. Que maravilha, é um privilégio nosso contar com a sua participação, viu, Daniel? E quem vai também participar com a gente é a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. Tudo bem por aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. Agradeço também ao outro Daniel, que temos hoje uma dupla de Danis. E já sei, dando spoiler aqui, que o tema principal é saúde mental, então tenho certeza que os RH estão super interessados em ouvir esse case. Bom, Gabi já deu spoiler aí, a Gabi não se aguenta, deu spoiler mesmo, falando que a gente vai falar bastante de saúde mental. Mas antes disso, antes da gente entrar no coração do nosso podcast de hoje, eu queria convidar o Daniel para contar um pouquinho sobre a sua carreira. Eu fiquei impressionado ao estudar um pouquinho mais sobre você, Daniel. São 20 anos de Colgate-Palmolive para alguém jovem, né? Claramente alguém jovem. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro da companhia, dentro da organização. Lá se vão 20 anos até alcançar a posição de diretoria. Como é que foi isso? Como é que começou tudo isso? Daniel, eu também te stalkeei no LinkedIn, vi 20 anos e fiquei, caramba, tô curiosa para saber essa trajetória. Obrigado, Gabi, Dani, aí pela introdução. Na verdade, assim, como vocês comentaram, agora em agosto eu completo 20 anos de Colgate. Na verdade, assim, eu comecei como estagiário aqui na empresa, em RH, e alcancei essa posição de diretoria, né? E é muito interessante essa jornada, porque eu levo 12 anos de subsidiária brasileira. Passei 4 anos fora do Brasil, né, experiências aí em Nova York, trabalhando pela América Latina, também na própria companhia americana como business partner de RH para o time de marketing, e também tive uma experiência no México, onde eu gerenciei a maior fábrica da Colgate no mundo, a mais complexa, com inúmeros temas aí de RH, onde tem que ter um protagonismo especial, e voltei para cá em 2018, num plano de sucessão, com inúmeros desafios, inúmeras iniciativas que eu teria que liderar, e desde então, 2018, finalzinho de 2018, eu estou no Brasil, e hoje eu tenho essa visualização aí do RH Brasil, né? Então, trabalhando não só com o time comercial, mas também com as fábricas. A gente tem 3.300 colaboradores no Brasil, então tem que ter um RH aí que faz essa visualização. E é interessante porque, assim, eu falei que são 20 anos, mas é como se fossem empresas diferentes, né? Assim, tanto nos meus 2 momentos no Brasil, no primeiro momento quanto no segundo momento. Aí eu vi uma outra Colgate na América Latina, que fiquei baseado em Nova York. Depois fui para a companhia americana, que é uma cultura totalmente diferente. Eu era o latino imerso numa outra cultura. E México também, culturas diferentes, né, muitas coisas novas, e depois esse outro Brasil que eu voltei. Então, existe esse mito, né, de você ficar muito tempo numa empresa
mas eu procurei diversificar as minhas experiências aí profissionais e então um pouquinho dessa minha trajetória, e agora em agosto completos aí 20 anos de trajetória em recursos humanos. Sensacional, parabéns pela trajetória. Gabi, fica à vontade para fazer a primeira pergunta para o Daniel. Parabéns também, Daniel, pela trajetória aí de 20 anos. Antes também de entrar no tema, essa informação de empresas diferentes, culturas diferentes, acho que é bem bacana a gente só também dar uma conversada sobre isso, porque o que você como brasileiro levou para essas culturas de fora e você também vivenciou, que conseguiu agora no Brasil trazer dessas culturas diferentes? O que te agregou na sua carreira, os olhares diferentes, a diversidade que hoje você consegue aplicar no cargo atual, nas estratégias atuais, contar um pouquinho desse mix de culturas e como elas ajudam, né, no seu dia a dia. Eu acho que elas agregam de uma forma muito, muito importante para o desenvolvimento profissional, né? Então, se eu acho que é importante na trajetória profissional e algo que me ajudou é sempre a curiosidade, né? De você ter essa curiosidade, tentar aprender algo novo. Eu acho que você tem que estar aberto. Quando você vai para uma carreira internacional, você tem que aquela cultura como se fosse uma esponja, né? Você tem que estar aberto para o novo. Eu acho que ter resiliência, né, para enfrentar o que vem novo, mas assim, a esponja, o que ela faz? Ela absorve as coisas dessa nova cultura, né? Então, aí você agregando um pouquinho mais de cada experiência para formar esse perfil, te deixar mais robusto como profissional, né? Então, é isso que eu procurei fazer. Eu procurei contribuir, acho que nunca deixar de levar a autenticidade, levar o meu ponto de vista, né, como profissional de RH, a gente encontrar nossa voz nas tomadas de decisão, sermos parceiros de negócio, mas o que me ajudou é pegar um pouquinho dessas experiências aí e lapidar o seu perfil de liderança, né, e hoje eu procuro fazer isso com as pessoas da minha equipe, os meus pares, e compartilhar um pouquinho disso, né, do que funcionou, do que poderia ser diferente, porque tem aquela velha história, né, na carreira do executivo, e quando eu acho que eu já tive algumas conversas, né, principalmente com estagiários, que eu procuro conversar bastante sobre trajetória, e vem o meu exemplo, falo assim, poxa, vocês podem chegar lá também, né? Às vezes as pessoas pensam que é só uma régua ascendente, né? Mas tem os seus altos e Sim. baixos, né? Então eu acho que é importante também como lidar com isso, né? Com essas quedas, como é que se aprende com essas experiências que não foram tão bem sucedidas, frustração. Então, tudo isso acho que para mim funcionou como um aprendizado, de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E hoje em dia o que eu faço é procurar compartilhar essa experiência, né, com as pessoas que estão na minha equipe e também as pessoas ao meu redor. Daniel, qual foi o elemento, na sua visão, mais importante dessa sua jornada de 20 anos dentro da companhia? Eu te pergunto isso porque você comentou das suas conversas com estagiários e tudo mais, e a gente percebe ou ouve muito falar que as novas gerações são mais ansiosas, digamos assim, né? Dificilmente, pelo menos é o que a gente ouve falar, né? Eu não gosto dessas generalizações, mas dá para imaginar que as novas gerações têm mais dificuldade de visualizar a si mesmas 20 anos numa mesma companhia, ou 30 ou 40 anos, e dizem muitos especialistas que há uma ansiedade meio que nata nessas novas gerações, justamente para logo alcançar cargos de liderança e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, quer dizer, o que foi mais determinante para essa caminhada, para que você ocupe a posição até hoje, quer dizer, imagina, como você falou, altos e baixos, quer dizer, não é uma linha reta e contínua que te leva lá, né? Quer dizer, tem muitos percalços. Eu queria que você falasse dessa sua resiliência também para chegar a esse estágio atual. Claro, eu acho hoje que as gerações elas são mutáveis, né, ao longo das trajetórias, ao longo da nossa sociedade. Mas eu acho que uma coisa, quando eu comecei, que eu acho que ela pode ser replicada hoje em dia, acho que tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que entre as suas expectativas como pessoa, como funcionário, com as expectativas da empresa, né? Que eu acho que enquanto indivíduo, né? Acho que é importante você, como funcionário e pessoa, buscar o desenvolvimento constante. Eu acho que buscar aprender coisa nova, buscar exposição, sair da zona de conforto,
né? E do ponto de vista da empresa, e que mostre um plano de carreira que esteja na expectativa do funcionário. Porque se uma das partes só tiver muito melhor que outra, eu acho que fica uma relação desbalanceada. Eu acho que quando a gente alcança esse equilíbrio entre o que você tem de expectativa e você sente que a empresa te proporciona, poxa, desafios diferentes para que você possa prosperar, que venha a parte financeira também avance da maneira adequada. Você sente, então eu acho que para mim esse foi o momento que eu percebi que as coisas estavam dando certo, que eu estava indo atrás, mas ao mesmo tempo a empresa estava realmente me vendo e estava dando essa oportunidade. Então eu acho que mesmo hoje se tem um pouquinho mais de ansiedade comparado com o meu tempo, mas eu acho que esse fator é o mesmo. Tanto da minha época quando eu comecei, quanto hoje em dia, de empresas e indivíduos estarem alinhados em expectativa e também que a empresa possa mostrar, né, plano de carreira estabelecido, também ações de desenvolvimento, os funcionários se sentir parte do todo. Eu acho que isso, para mim, foi muito importante, eu acho que ainda segue sendo importante hoje em dia. E, Daniel, até vou pegar aí a carona no tema ansiedade, saúde, para falar do case de vocês, né? Eu vi que vocês têm um programa chamado Embaixadores de Saúde Mental, e me corrija se eu estiver errada, mas ele faz parte do programa Viver Bem, né? É isso, Isso. aí a gente pode explicar um pouquinho. E eu vi que esse programa Embaixadores de Saúde Mental foi destaque num congresso desse ano da ISMA Brasil, né? Que é uma entidade bem reconhecida sobre prevenção e tratamento de estresse. Mas aí eu estava olhando um pouquinho sobre o programa Viver Bem de vocês. E o que me chamou a atenção é a estratégia por trás desse programa e os pilares, né? Porque eles são muito integrados, né? Eles abraçam prevenção, conscientização, recursos, benefícios que vocês ofertam, né? A criação dos valores, de uma cultura em prol do bem-estar. É tudo muito integrado. Então eu fiquei imaginando como foi desenhar essa estratégia, assim, quanto tempo, não sei, não precisa ser tão específico, né? Mas como foi do zero criar um programa desse, quais áreas se envolveram, porque imagino que é muito RH, mas não só RH, né? Precisa ser algo integrado da empresa, como o programa é integrado, Uhum, precisa ser desenhado também a várias mãos, né? uhum. E também os colaboradores, eles se envolveram no desenho, né, desse programa, então queria que você contasse um pouquinho como foi desenhar esse projeto e aí também, enfim, se quiser contar um pouquinho também do programa Embaixadores de Saúde Com Mental, que é certeza. o case de vocês. Com certeza. Na verdade, assim, existe um programa global, ele foi lançado há mais de 10 anos, chama-se o Live Better, né? E aqui para o Brasil a gente adaptou como Viver Melhor, né? Oficialmente aí esse é o nome do programa. Então nasceu com um conceito global para que todas as regiões, aqui a gente dá o nome de subsidiárias, pudessem implementar mais saúde, um conceito de bem-estar holístico para os funcionários. Então começou de uma forma tímida, e aí a coisa começou a ficar muito mais concreta na medida que passou dessa autonomia global para subsidiárias locais. E aqui no Brasil a gente começou a reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico, né? Assim, a questão, até alguns anos atrás, não tinha tanto esse foco de saúde mental, era mais o bem-estar físico, focado em exercícios, ginástica laboral para todos os funcionários. Então a gente começou a seguir nessa linha, mas começou lá fora e veio para cá para o Brasil. E a gente tem uma área específica, a área de benefícios que cuida disso aqui no Brasil. Então a gente tem um calendário anualizado hoje com todas as iniciativas que a gente vai fazer. Por exemplo, janeiro, um mês foco em atividade específica, fevereiro com outra atividade. Então a gente sempre tem um calendário, um mês específico dedicado a alguma atividade. Vem a pandemia, né? Então a gente sente, como todo mundo inteiro sentiu, que a gente tinha que fazer algo mais, né? Redesenhar algumas das iniciativas para proteger o nosso bem maior, que são as nossas pessoas, né? A gente fala aqui muito na Colgate. Marcas muito fortes, disciplinadamente, um setor financeiro muito disciplinado e pessoas, né? Que é o coração do nosso negócio. Então a gente precisava fazer algo mais, aí que a gente pensou no conceito do Embaixadores da Saúde Mental, que foi um programa feito com uma consultoria especializada, a Reales nos ajudou, né? Então é uma consultoria que tem um know-how muito forte nessa questão da saúde mental. Então, em parceria com eles, nós desenhamos o programa, que foi voluntários ou de forma
voluntária na organização, a gente simplesmente explicou o conceito do programa, que é que a gente queria formar embaixadores da saúde mental, com foco no bem-estar próprio, mas para propagar a cultura da saúde e bem-estar na organização. E, então, assim, é diferente quando alguém recomenda um diretor ou recomenda um funcionário. E a gente não sabe, poxa, mas será que o funcionário queria participar, queria ser embaixador? Então a gente preferiu fazer de uma maneira voluntária. A gente mandou uma comunicação e, para nossa surpresa, mais de 70 funcionários queriam ser os embaixadores, né, de todas as áreas envolvidas aí, para que pelo menos cada área tivesse pelo menos 1 ou 2 funcionários aí para propagar. Então a gente formou esse grupo, aí um trabalho ao longo de 3 meses com esses embaixadores junto à Realis. Eles foram preparados aí com técnicas, com conceitos. Poxa, o que é saúde mental? O que funciona para você e pode fazer para o seu par, para a sua equipe? Como é que pode? Então, ao longo de 3 meses, eles foram capacitados. Isso foi no finalzinho de 2020. E aí a gente já entrou em 2021 com esse conceito muito bacana de ter embaixadores enraizados nas áreas, e hoje eles promovem rodas de conversa, eles promovem uma palavra amiga, às vezes, sabe, eles são aquelas pessoas que estão observando a atmosfera da organização e percebe no dia a dia, no cotidiano, alguma oportunidade aí para visualizar, poxa, será que aqui não existe uma oportunidade para aplicar uma das ferramentas que a gente aprendeu junto ao programa? Então, essa atuação deles, e a gente o objetivo principal foi ter algo local e não global, que a gente pudesse fornecer ajuda para que as pessoas pudessem navegar melhor naquele momento, e a gente achou que foi sensacional o que foi feito. Hoje a gente tem isso proliferando na companhia, mensagens positivas, rodas de conversa, e as pessoas realmente preparadas aí para melhor lidar com esse tema, né, que ainda continua sendo tão importante hoje em dia no nosso cotidiano. Essa foi a primeira fase. A segunda fase a gente lançou no início desse ano, ainda conectado com embaixadores da saúde mental, e conectado ao programa Viver Melhor, a Bússola do Bem-Estar. Então, também uma ferramenta em parceria com a Realis, na qual a gente entregou para os funcionários uma ferramenta para que cada um pudesse mapear as dimensões do bem-estar. Porque às vezes as pessoas, poxa, bem-estar é só físico e mental. Não, tem as 6 dimensões do bem-estar, sim, desde o ponto de vista social, o bem-estar financeiro, o bem-estar físico, mental. Então, nas 6 dimensões, para que cada um tomasse a responsabilidade, fosse dono do momento atual, mas também o que pode ser feito para melhorar, né? Então, o que pode ser feito na questão física, na questão de saúde mental? Então, a gente encoraja que as pessoas tenham sempre esse ponto de mapear e fazer pausas de forma disciplinada para mensurar o progresso, quais são as oportunidades. Então, isso foi no início desse ano, e agora a gente está exatamente nesse momento. E estamos pensando na fase adiante, que vai ser possivelmente fazer algo de cultura, de segurança psicológica, também muito atrelada. Então, esse é mais um projeto para esse segundo semestre, mas agora a gente aplicou essas duas, tanto o embaixadores nos anos anteriores e mais recentemente a Bússola do Bem-Estar, e tem sido muito apreciado pelos funcionários. E Daniel, qual foi assim o principal desafio dessa implementação como um todo? Eu te pergunto porque a gente vem de 2 anos de pandemia, a gente está num momento em que não podemos falar de pós-pandemia, mas também, ainda bem, não estamos no auge da pandemia, estamos num momento diferente em relação a 2020 e 2021, ainda que não possamos chamar de pós-pandemia. Mas, claro que a pandemia em si trouxe desafios adicionais e tudo mais, e a gente percebeu uma abertura, um acolhimento maior das empresas para esse tema, mas, claro que há ainda muitos tabus, nem todo mundo está necessariamente preparado para falar sobre esses temas, né? Querem trazer e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios e até um foco maior na questão da comunicação, né? De como fazer esse acolhimento, de como abordar esse tema dentro das organizações, inclusive envolvendo lideranças, né? Que imagino que os embaixadores tenham esse papel também, mas é claro que as lideranças corporativas são essenciais
nessa divulgação, digamos assim, dessa preocupação? Qual que foi o desafio nesse sentido? Eu acho que o desafio, primeiro, Daniel, eu não vi nenhuma barreira, sabe? Eu acho que era tão necessário fazer algo, o não fazer não era uma Uhum, opção. E então a gente perfeito. procurou fazer algo estruturado, né, na qual a organização falasse, tivesse uma mensagem única sobre esse tema, desde o nosso board aqui do Brasil, né, o grupo de liderança, falando a mesma língua, impulsionando o projeto, encorajando que as pessoas participassem, né, então esse foi o principal, que eu não diria barreira, desafio, mas o cuidado que nós tivemos para fazer com que o programa fosse uma realidade. Porque se eu não tivesse esse apoio dos líderes, a coisa não ia funcionar, não ia ter o tempo necessário, a agenda necessária, porque uma das, não relacionado a isso, mas as dificuldades que acho que todos tiveram, né, durante a pandemia foi, todo mundo estava em home office, é separar casa e trabalho, né? De repente estava tudo dentro do mesmo ambiente ali, as questões pessoais, profissionais, então a gente procurou deixar bem claro o papel de cada um e papéis e responsabilidades. E o time de liderança, os diretores funcionais, que são os grandes tomadores de decisão, de acordo com a estrutura da Colgate, impulsionando fortemente esse programa, né? E os encontros, assegurar que as pessoas participassem, os embaixadores participassem dos encontros com a consultoria para aprender as técnicas, aprender o dia a dia. Então, isso foi fundamental de ter clareza, eu diria para você, no primeiro momento, assim, do que seria, o que era a expectativa, a participação, qual o papel dos embaixadores, porque se não tivesse isso, estaria bagunçado, tanto o conceito do programa, o papel dos embaixadores, então por isso que a gente dedicou um tempo específico aí para planejar o que a gente queria com isso, tanto do ponto de comunicação, e você falou uma coisa muito importante, que são os tabus, né, poxa, como é que a gente fala? Eu acho que a gente já estava preparado, que a gente teve esse calendário nosso, que não é de agora, que já veio desde talvez alguns anos atrás, aí, conectado com o que a Gabi comentou inicialmente do Viver Melhor, e talvez essa transparência com que a gente lidava com os temas, acho que fez com que não existisse tanto tabu para as pessoas falarem. Ao contrário, elas elogiaram e sentiram que era necessário fazer algo, né? E ficaram muito agradecidas aí pela empresa e a gente segue nessa, sempre tentando buscar algo novo aí para tentar melhorar, né? A gente tem uma responsabilidade não só com os nossos funcionários, familiares, com a comunidade e tentar melhorar a vida das pessoas que trabalham conosco ou que estão diretamente conectadas. Daniel, eu tinha uma pergunta bem na linha do Dan, porque eu vi que vocês têm uma meta bem robusta, né, do programa Viver Bem, que é implementar programas completos de bem-estar holístico em 100% das suas locações até 2025. Então, eu até ia perguntar para você, para cumprir, né, essa meta, na jornada para cumprir a meta, qual você diria que é o maior desafio que exige um esforço, digamos, extra? A gente sabe que todas as frentes precisam de esforço, mas se você pudesse elencar, assim, onde está um ponto que exige uma atenção mais específica, por exemplo, seria na conscientização do tema, como você estava falando agora, antes era mais tabu, agora tá mais fácil, digamos assim, as pessoas têm interesse, né? A gente não precisa convencer ninguém, as pessoas que pedem e têm interesse no tema. Seria mensurar, né, como isso está sendo implementado? Se você puder dizer onde está aí um esforço extra que vocês vão dar, enfim, onde está o ponto aí de atenção. Uhum. Eu acho muito boa pergunta. E para 2025 em todos os sites globais, né? Acho que aqui no Brasil a gente está Tá. bem, a gente tem focos específicos aí de continuar melhorando, que hoje a gente tem uma força de vendas espalhada pelo Brasil, consultores de higiene oral que fazem a visitação nos dentistas, então a gente quer estar mais próximo desse pessoal, que eles estão, de novo, né, espalhados desde o sul até o norte, né? Então a gente quer estar mais próximo. Eu diria que o que a gente vai colocar o nosso foco agora é para ter cada vez mais agentes multiplicadores, né? Então, hoje, né, assim, a gente desenvolveu os embaixadores, né? Então, e isso é um exercício diário que vem assim com a conscientização que cada funcionário possa fazer sua parte, no sentido que a gente tenha 3.300 embaixadores da saúde mental no Brasil, que é exatamente o nosso número de funcionários, né? Então, o passo 1
foi treinar alguns embaixadores. E aí, promovendo essa cultura de cuidado e propagando esses conceitos tão importantes, a gente espera que, poxa, cada um possa ser um agente dessa nossa cultura em evolução, né, até 2025, aprendendo coisa nova e sendo agentes multiplicadores, né, então, e fazendo uma companhia com uma atmosfera positiva, preparada para lidar com o tema e que não seja tabu, né, se as pessoas precisam de ajuda, que possam erguer a mão e falar, tem um problema, gostaria de uma ajuda. E isso que a gente espera cada vez mais atingir. Eu não digo para 2025, mas para já, que isso é uma coisa primordial e que cada um possa realmente ser um agente aí da nossa propaganda desses temas tão importantes. Bacana. Daniel, quero agradecer imensamente pela sua participação, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, contar um pouco sobre tanto a sua trajetória quanto o programa voltado à saúde corporativa da Colgate-Palmolive. Desejar muito sucesso para você. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer conversar com vocês e parabéns pela iniciativa. Acho que sempre a gente precisa ter mais fóruns como esse, da gente trocar experiências e um nicho tão específico de RH que a gente tem muito a contribuir para o negócio. Então, um prazer falar com vocês. Que legal, prazer é nosso. Gabi, obrigado também por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje. Obrigada, Dan. Foi um prazer, Daniel. E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com o Daniel Arouca, diretor de Recursos Humanos Colgate-Palmolive Brasil. Quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Eu torço para que você tenha realmente curtido, porque esse é um assunto muito relevante e a Colgate-Palmolive, como uma empresa super representativa no seu segmento, ela dita tendências e imagino que as experiências compartilhadas pelo Daniel possam, de fato, inspirar o nosso dia a dia de uma forma ou de outra. Eu quero convidar você para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, obviamente, tem também o nosso grupo no LinkedIn. Aliás, a company page do RH para você no LinkedIn está com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. E fica também a dica para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, pela comunidade de RH lá na área de Colab. Então fique à vontade, a casa é sua. Eu torço mais uma vez para que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Uma excelente semana. Tchau, tchau.